Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39 e o 40. Vamos ler todos juntos esses dois versículos, vamos lá? Pois que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Que Deus nos abençoe, amados, mais uma vez, pela porção lida da sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, eu trouxe esse texto aqui para nós meditarmos, que na verdade, nós vamos ser sinceros, muitas vezes nós esquecemos de sondar como é que está a nossa vida diante de Deus, como é que está a nossa vida diante da igreja, dos irmãos, diante da sociedade, como é que está o nosso comportamento. E nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, esta palavra, ela lê a nossa vida e mostra verdadeiramente aquilo que está dentro de nós. Por isso que a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Amados irmãos, em tempos difíceis pelos quais nós estamos vivendo, precisamos cada vez mais ir mais fundo em nosso ser, para que o Senhor esteja nos mostrando em sua palavra aquilo que tem impedido, muitas vezes, o seu agir em nossas vidas. A Bíblia nos fala de dois tipos de sondagem: a pessoal, cada um de nós, mas também a sondagem divina. Mas, tanto uma como outra, só com a ajuda do Espírito Santo, é que podemos chegar ao mais profundo do nosso Deus, do nosso ser, e identificar os nossos caminhos. Apocalipse 2, 23 diz que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meus amados irmãos, o Senhor da igreja, é especialista na realização de sondagens de pensamentos e de sentimentos. Precisamos também, de forma pessoal, estarmos orando também de todo o coração, como o salmista no Salmo 26, versículo 2, quando diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Amados irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, eu não sei já quantos leram aqui o livro de Lamentações de Jeremias. É um lamento de Jeremias acerca do povo de Deus por ter sido levado ao cativeiro, não é? E Jeremias foi aquele que conviveu, viu a fúria da mão de Deus, o pesar da mão de Deus, levando aquele povo para o cativeiro. Esse capítulo 3 aqui, desde o seu início, desde o versículo 1, é Jeremias, o profeta de Deus, Deus através do profeta, melhor dizendo, convidando o povo a reconhecer o seu pecado.
Jeremias fala dentro de um contexto da grande aflição que foi o cativeiro babilônico para o povo de Deus. E por conta deste sofrimento, as pessoas começaram a se queixar das circunstâncias e até das circunstâncias culpando a Deus. Mas Jeremias, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para ensinar aquele povo que a única queixa que o homem deve ter é contra os seus próprios pecados, pois são eles a principal causa de toda a aflição e sofrimento que passaram. E nós sabemos também e cremos que Deus, logicamente, Ele pode nos livrar de toda e qualquer angústia, dificuldade ou aflição. No entanto, muitas vezes, Deus nos permite passar por elas com o objetivo de nos corrigir, de nos alertar para o perigo do pecado que pode nos trazer uma destruição completa. Deus permite sofrimentos não para torturar o seu povo, mas para corrigir por amor, com o intuito de se relacionar conosco e nós possamos reconhecer que somos filhos verdadeiros de Deus. Pois as Escrituras está escrito lá em Hebreus 12, versículos 6 e 7, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque filho há a que o pai não corrija? O Espírito Santo de Deus, amados, usa aqui Jeremias, e ficou escrito também para nós, para nos ensinar o que fazer quando somos corrigidos por Deus por causa dos nossos pecados. Jeremias vai nos mostrar melhor do que nos queixarmos pela nossa situação, precisamos aprender a nos examinar profundamente, saber quais caminhos temos andado. O que é que passa na nossa mente? Qual é a nossa trajetória que estamos vivendo? Por isso, amados, como eu falei logo no início dessa introdução, em tempos difíceis, precisamos ir mais fundo lá do nosso ser, para que o Senhor nos mostre aquilo que tem impedido o seu agir em nossas vidas. Não sei se você já parou para perguntar para você mesmo: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Me dá a oportunidade, Senhor, para que cada vez mais eu desenvolva aquilo que é de bom para a Tua igreja, para o Teu povo. Mas muitas vezes nós ficamos podemos dizer assim, nem somos quentes, nem somos frios, nem somos fervorosos, nem levamos refrigério para as pessoas. Ficamos só naquela coisa por cima. Talvez, amados, Deus quer que nós venhamos fazer uma sondagem e estarmos clamando a Ele, para que o Senhor nos mostre aquilo que está impedindo o seu agir em nossas vidas. Às vezes nós oramos por tantas coisas e às vezes não oramos aqui.
por essas três coisas, ou três atitudes, que devemos ter em tempos difíceis, em tempos de escassez espiritual, como nós estamos vivendo. Jeremias nos mostra aqui três atitudes para sondarmos os nossos corações profundamente. E no versículo 40 está essas três atitudes. Primeiro é: esquadrinhemos os nossos caminhos. A palavra esquadrinhar, amados, aqui no original, tem a ideia de examinar minuciosamente, perscrutar, procurar algo em todos os cantos, em todos os lugares, palmo a palmo. Amados irmãos, sejamos sinceros, nós temos mesmo esquadrinhado os nossos caminhos, temos examinado minuciosamente os nossos caminhos, estamos procurando algo em todos os lugares da nossa alma, palmo a palmo, com cuidado, para ver se há algo de errado em nossas vidas, se estamos no caminho certo mesmo, onde estamos caminhando, onde estamos frequentando. Será que isso é do agrado do Senhor? Resumindo, devemos fazer uma varredura na nossa alma, para talvez encontrarmos algo que está escondido há muito tempo e nós esquecemos. É como alguém chega e coloca algo lá num canto, já faz tantos anos que está escondido, e você, quando vai fazer aquela limpeza lá na área de serviço, e você nem lembra mais, mas olha só, eu nem sabia que isso aqui estava mais aqui. Já aconteceu isso conosco ou não? Que às vezes você coloca algo, guarda algo e esquece. Mas depois que você vai fazer aquela faxina lá, aí você diz: eu nem sabia que isso estava aqui. Assim também, amados, devemos fazer para com a nossa alma. Fazermos uma faxina, esquadrinhar a nossa alma, para o que está impedindo de sermos usados, impedido, talvez, do agir de Deus em nossas vidas. Sabe por quê, amados? Olha que coisa interessante. Se não fizermos isso, muitas vezes podemos considerar normal aquilo que é uma falta diante de Deus, e por isso precisamos buscar o discernimento corrido das nossas atitudes, para nos alinharmos com a verdade da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Às vezes, amados, quando nós não fazemos isso, esquecemos muitas vezes que estamos guardando coisa lá na nossa alma, estamos caminhando por vários lugares, e quando nós não fazemos esse esquadrinhamento, essa varredura na nossa alma, podemos até achar normal aquilo que talvez já seja uma falta diante de Deus e achamos normal. Vamos nos acostumando com aquilo. O profeta Jeremias, aqui como ao povo lá que estava sendo levado para o cativeiro, tanto aquele povo naquela época como a nós também, nos convida a esquadrinharmos os nossos caminhos, ou seja, a observarmos e analisarmos com atenção, com profundidade, com cuidado, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, as nossas escolhas que estamos fazendo diariamente.
Será, amados irmãos, que, sejamos sinceros, nós fazemos isso constantemente? Se aquilo que pensamos, como é que está o nosso comportamento? Se as escolhas que estamos fazendo está sendo acertada, está sendo alinhada com a palavra de Deus? Irmãos, por isso que nos nossos dias, e eu vou dizer até no meio da igreja mesmo, no meio do povo de Deus, atitudes de muitas pessoas nos nossos dias, por estarem muitas vezes tão indiferentes às coisas de Deus e tão mergulhados no mundanismo, vejo os que estão com a mente tão cauterizada com essas coisas, que não têm mais a capacidade de julgarem espiritualmente a si mesmo. São coisas que vamos amontoando na nossa vida e, muitas das vezes, quando houve um sermão na igreja, uma palavra de advertência vinda da palavra de Deus, como esta aqui do profeta Jeremias, alguns acham ruim e acham que não precisam ser advertidos, pois já conhecem. Mas se conhecem, estão sonolentos, estão acomodados. E nós podemos, amados irmãos, ver muitas vezes até pessoas comentando que às vezes o pastor ou o pregador prega muito forte, não precisa ser tanto assim. Meus irmãos, entendam uma coisa: o pastor, ele foi chamado, o pregador, ele é chamado para pregar a palavra de Deus, não a sua palavra. O pastor não conhece vida de ninguém, mas quando Deus lhes dá uma palavra, é para ele falar para a igreja. A palavra não é dele. Eu não conheço a vida de ninguém. O pastor Rubens e tantos outros que pregam, ou tantos outros pastores que estão pregando aí mundo afora, não conhecem a vida de ninguém, o dia a dia. Mas a palavra de Deus, amados, quando Deus coloca no coração de um pregador, é porque Deus vê a necessidade que o povo de Deus está precisando ouvir. E devemos agradecer disso. Porque ai de nós, amados, como igreja, se Deus deixar de falar conosco por intermédio da sua palavra. Se for deixar eu e você à vontade, nós sabemos que o nosso fim pode ser trágico. O apóstolo Paulo fala dessa triste realidade aos Coríntios. Um texto que é bastante conhecido, que nós lemos às vezes, ou talvez todas as vezes que lembramos na Santa Ceia. Em 1 Coríntios 11, 31 e 32 diz assim, por quê? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque às vezes eu posso achar que algo que está na minha vida não seja algo pecaminoso ou que estejamos em falta para com Deus. Se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Nós sempre estaremos o quê? Achando um argumento para justificar algo que está sendo contra um princípio de Deus, e nós não julgamos a nós mesmos. Aí Paulo diz, olha, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o quê? Com o mundo. Está vendo a misericórdia de Deus? Quando Deus vem com uma palavra nos advertindo a mim e a você,
porque Ele ama o seu povo, Ele ama a sua igreja. Quando Deus vem com a palavra de advertência para mim e para você, meu irmão, é porque Deus nos ama, é para nós não sermos condenados com o mundo, porque o mundo não ouve a Deus. Quem não nasceu de novo, ele está cego, ele está surdo, ele não entende a palavra de Deus. Mas quem é filho e filha de Deus, Deus vai trazer sempre palavra de advertência para nos corrigir. E a melhor coisa é quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Por isso que Jeremias, o povo estava se queixando da situação, da realidade que eles estavam vivendo naquela época. E o povo de Deus estava até culpando a Deus, mas que na verdade Deus estava permitindo aquilo ali e mostrou para eles, porque eles estavam naquela situação por causa dos pecados deles. Eles deixaram o manancial das águas vivas e foram atrás de cisternas rotas que não podem reter água. Foram atrás de outros deuses e Deus os corrigiu. Deus os levou para o cativeiro. É tanto que o profeta Jeremias, amados irmãos, no final aqui do livro de Lamentações, eu acho maravilhoso. Por isso que ele é chamado profeta chorão. Veja o que é que diz os dois últimos versículos aí de Lamentações. Versículo 20 ao 22. Olha. Por que te esquecerás de nós para sempre? Por que nos desampara por tanto tempo, Senhor? Aí ele vai dizer: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Mas Deus já tinha dito que era 70 anos de cativeiro, nem mais, nem menos. Meus amados irmãos, finalizando esta primeira atitude que devemos ter para com os dias difíceis, isto é, para que Deus nos mostre aquilo que tem impedido o seu agir em nossas vidas. Jeremias diz aqui que a queixa do homem não deve ser contra Deus, que lhes deu a vida, mas contra os pecados que trouxeram juízo e sofrimento sobre as suas vidas. Porque o pecado é o verdadeiro causador da miséria humana. Pastor Hernando Dias Lopes diz com toda a propriedade, dizendo que o pecado, o diabo e o pecado, ele é um estelionatário. Ele promete vida e paga com a morte. E ele cita Romanos 6, 23, diz: porque o salário do pecado, a recompensa que você tem com o pecado é o quê? É a morte. Ele promete vida e lhe dá a morte. Em vez, amados, de reclamar das circunstâncias, precisamos reconhecer nossos erros e confessá-los a Deus e abandonarmos os nossos erros. O problema não está na vida de Deus, que Deus nos deu, mas muitas vezes nos pecados que escolhemos cometer. É como alguém que às vezes pega uma pedra, joga naquele vidro ali, o vidro se quebra. Aí fica dizendo: esse vidro não é resistente, esse vidro se quebrou, e fica com raiva do vidro porque se quebrou. Assim é o pecado em nossas vidas. Às vezes nós pecamos e caímos, ficamos todo quebrados lá e ficamos culpando o quê? A nós mesmos. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, amados, a mensagem
é que nós devemos estar esquadrinhando os nossos caminhos, constantemente, não só uma vez, mas todos os dias. Ou nós lemos a Bíblia, como nós vimos a semana passada, apenas por curiosidade, ou às vezes nós lemos a Bíblia só para termos um cunho teológico bonito. Não adianta, meus irmãos, eu tenho que ler a Bíblia para ver o que ela mostra a mim, me ensina e como é que eu estou diante de Deus. Como é que está a minha vida? Vamos examinar, amados, minuciosamente a nossa vida a crivo da palavra de Deus. Vamos procurar algo em todos os cantos, em todas as áreas da nossa vida, palmo a palmo, com cuidado. Eu vou trazer aqui um exemplo interessante. Quem é que gosta de morar numa casa que tenha sujeira? Você gosta? Aí eu pergunto, tem crentes, dizem que está em comunhão com Deus, e abre a boca, diz que o Espírito Santo está morando dentro dele, e cheio de pecado. Me diga aí, se nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, como é que Ele vai ter prazer de habitar em nossas vidas, agir de forma poderosa na minha e na sua vida? Paulo lá aos Coríntios diz que nós devemos zelar pelo nosso corpo, porque nós fomos comprados por Deus, e o nosso corpo não pertence mais a nós mesmos, pois ele é templo do Espírito Santo. Devemos estar limpando cada vez mais a nossa alma, o nosso corpo, as nossas ações, as nossas atitudes, para que o Espírito Santo venha nos usar poderosamente naquilo que vá glorificar o nome de Deus, que venha agir em nossas vidas com poder. Por isso que Jeremias, esquadrinhemos os nossos caminhos, procuremos, amados. Aí a segunda atitude aqui, que Jeremias nos ensina, em tempos difíceis, para nós estamos agindo com a graça e com o poder de Deus em nossas vidas, é a segunda parte. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los. Depois de examinar cuidadosamente os nossos caminhos, devemos provar a autenticidade das nossas intenções que estão dentro de nós. E Jeremias 10, o próprio profeta lá, 17:10, eu sou o Senhor, eu sondo as mentes e os corações, eu, o Senhor, e não mais ninguém. Amados irmãos, nosso coração, que é a parte do nosso ser, os nossos sentimentos, ele tem pensamentos e tem intenções. Precisamos estar conscientes do que está nos motivando em tudo o que fazemos em nossa vida, no que fazemos em nome de Deus, qual é a motivação correta dos nossos corações. Devemos checar as intenções do nosso coração. Porque Jeremias diz, 17:10, que ele é enganoso. Mas nós devemos estar sempre colocando o nosso coração, submetendo a sondagem do Espírito Santo, para saber se aquilo ali glorifica a Deus ou não glorifica. E podemos fazer várias perguntas. Qual é o meu desejo constante? Tenho buscado agradar a Deus?
Por que que eu vou para a igreja? Porque eu me arrumo, eu ponho uma melhor roupa para me apresentar. Eu sei que a roupa não influencia em nada, mas eu tomo um banho, eu me preparo, eu vou para o culto. Por que eu estou cantando na igreja? Porque eu coordeno também um ministério de louvor, eu coordeno um ministério de jovens, de adolescentes. Será que a minha motivação, a minha intenção é glorificar a Deus ou apenas fazer por fazer? Temos que examinar, amados, as nossas intenções. Fazemos tudo para a glória de Deus? Ou nós estamos procurando o louvor e a aprovação dos homens? Querendo receber nota de um e de outro? Meus amados irmãos, a nossa motivação, as nossas intenções, Deus sabe quais são. Se eu venho para a igreja, se eu venho cultuar mesmo a Deus, se eu venho ouvir a palavra de Deus, se eu venho orar ao meu Deus, se eu venho cantar louvores ao meu Deus, se eu venho, porque é um mandamento de Deus estar presente na igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos estimular uns aos outros a nunca deixar de congregar, pois o tempo está próximo. Porque eu indo à igreja, eu vou fortalecer a comunhão com meus irmãos. Porque se eu ficar sem vir para a igreja, eu vou ficar como fora do corpo, estranho para com os meus irmãos, e aí eu vou começar a ver coisas que não existem na igreja. Meus amados irmãos, somente Deus é que conhece as nossas reais intenções e motivações. E mesmo sem querer, amados, eu vou ser sincero para com os irmãos. Você como pastor, quem dirige um culto, às vezes nós observamos, na hora do culto, tem pessoas que nem cantar, não abre nem a boca na hora do louvor. Meu irmão, minha irmã, se eu estou na igreja, reunido como povo de Deus, na hora do louvor, que deve ser congregacional, onde todo o povo deve estar louvando, abrindo a boca, seu coração, seu ser, como gratidão de estar ali, cultuando a Deus, reunido com seus irmãos, e não abre a boca para cantar, meu irmão. É algo estranho. Se eu não presto atenção à oração do irmão ou da irmã que está orando, se eu não dou um amém, porque o amém nós devemos dar, estarmos atentos às orações, para darmos o amém. Se eu entro na igreja, eu venho para o culto, eu não oro por mim para que Deus fale comigo através da sua palavra, para que Deus me dê a alegria de vir à casa do Senhor. Não oro pelos meus irmãos que estarão presentes, não oro pelos visitantes, não oro pelo pastor que vai trazer a mensagem, não oro pelo dirigente, não oro para que Deus transforme pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Meus irmãos, isso são hábitos cristãos que eu aprendi lá na escola bíblica dominical, lá na classe de catecúmenos. Mas está sendo esquecido pela igreja. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 15, versículo 8 e 9, diz:
Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tem pessoas que vêm mais para a igreja com a preocupação de estar querendo receber a aprovação dos homens do que de Deus. Isso não quer dizer que nós devemos fazer as coisas de Deus de todo jeito. Eu devo me preparar, dar o melhor para Deus, mas a aprovação eu tenho que receber da parte de Deus. Tenho que vir com uma intenção. Eu tenho que saber que os meus pensamentos estão voltados para Deus. Eu estou fazendo aquilo ali para Deus. Eu vou prestar um culto ao meu Deus. Eu não vou estar olhando para a vida de A nem para a vida de B. Eu vou tentar cultuar a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, assim como um médico pede exames detalhados para encontrar a causa de uma doença em nossas vidas, precisamos também estar fazendo exames espirituais para identificar na minha e na sua vida o que precisa ser tratado em nossas vidas para estarmos glorificando o nome de Deus. Por isso que Jeremias, o povo estava se queixando, o povo estava murmurando contra Deus. Jeremias, se queixe só dos seus próprios pecados. Vocês querem buscar a Deus de todo jeito. Acha que Deus é feito os deuses dos homens? Não. Deus é santo. Deus é puro. Deus é sincero. E Deus gosta que o seu povo o adorem em espírito e em verdade. Depois que Jeremias diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos em terceiro e último lugar, e voltemos para o Senhor. Todos nós sabemos que quando uma pessoa se afasta de Deus e passa a satisfazer a sua própria vontade egoísta, é muito difícil retornar. Porém, não é impossível. É difícil porque retornar, amados, para o Senhor implica em arrependimento sincero. E isso pode ser humilhante para as pessoas que são arrogantes e pessoas que são soberbas. A possibilidade do retorno sempre será oferecida por Deus a todos os que se desviam da vontade do Senhor. Este é o grande anseio de Deus. Por isso ele diz a todos aqueles que estão longe dele, para que voltem. Eu estava meditando, amados, aqui, e eu quero que os irmãos abram aí um texto lá no livro de Oséias. Abram aí, Oséias 14. Mais na frente aí. Tem um livro de Daniel, os profetas maiores. Depois tem um livro de Oséias. Oséias. Que 14, do versículo 1 ao 5.
que diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para com Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Como eu falei, amados, retornar ao Senhor, aqueles que estão afastados, implica em um arrependimento sincero. Aqui para o povo de Israel, eles tinham que se humilhar mesmo, eles tinham que ter uma postura de humilhação. Se eles estavam com arrogância, com soberba, tinham que se arrepender para serem aceitos de volta para com Deus. E Deus, Ele faz aqui, através do profeta. Quantas pessoas, amados, têm se afastado do Senhor, e a tendência, amados, passa a culpar as outras pessoas, passa a culpar a Deus, e fogem das suas próprias responsabilidades para com Deus. Está virando um vício no meio das igrejas. As pessoas não assumem as suas responsabilidades para com Deus e às vezes ficam procurando culpados por causa dos seus pecados. Mas Deus manda que estes que estão afastados, que ficam procurando desculpas, achando alguém para culpá-los, Deus diz que eles têm que se voltar em arrependimento, humilhados, e Deus os receberá. Isaías 55:7 é bem claro: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. São palavras, são promessas de restauração para aqueles que estão afastados do Senhor. Tiago também diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quem é uma pessoa de ânimo dobre, amados? Ele não tem segurança, ele não tem firmeza em igreja nenhuma, está sempre indo para um lado como para o outro. Uma pessoa que pensa uma coisa hoje e amanhã pensa outra. Amanhã é uma coisa, amanhã já é outra. E Tiago é bem claro: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, tire isso da sua vida, tenha firmeza no Senhor. Aí ele diz: afligi, lamentai e chorai. Converta o vosso riso, aquilo que você está sorrindo, porque você está afastado do Senhor, está num lamaçal de pecado, fazendo aquilo tudo que é contrário a Deus, e talvez esteja trazendo uma felicidade passageira. Comece a prantear diante de Deus. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque o pecado ele pode trazer uma alegria passageira, mas depois vem uma tristeza profunda. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos
exaltará. Não tem como mudar Deus, amados. As pessoas querem mudar Deus. Tem muitos na igreja que querem mudar Deus, achando que Deus vai se adaptar àquilo que eles pensam que é certo, àquilo que eles acham que é melhor para eles. Não, meu irmão, Deus não muda. Eu não mudo a minha glória. Eu vou continuar o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. As pessoas hoje recebem tantas informações na internet, tantos estudos, estudos para lá, estudo para cá, pastor fala de uma coisa, critica outro, aí fica aquela salada, sabe? Não tem firmeza de nada. Mas quando você vai para as Escrituras, Deus não muda, Deus não se contradiz, Deus é o mesmo. É vida de humildade diante de Deus, é vida de quebrantamento, é vida de oração, é vida de submissão, é vida de sinceridade diante de Deus. Cristianismo é isso. Seja sim, sim a tua palavra, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Não queira justificar os seus pecados, ou os nossos pecados. Eu saí daquela igreja por causa de fulano. Eu saí da igreja por causa de Beltrano. É porque a igreja é isso, porque a igreja vai para outra igreja, daqui a pouco está em outra igreja. Daqui a pouco está em outra igreja. Daqui a pouco vai para outra igreja. Não tem consistência de nada. Não sabe o que quer na vida. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemos os nossos caminhos, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas motivações de estarmos servindo ao Senhor. Se tiver algo errado, amados, voltemos para o Senhor. E o autoexame deve nos conduzir ao arrependimento e à volta ao Senhor. Não basta reconhecer o erro, é necessário se levantar e retornar e voltar a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com a igreja e a viver andando humildemente com o seu Deus. Arrependimento verdadeiro sempre nos leva ou nos traz de volta ao Pai. O caminho de volta para Deus sempre vai estar aberto para o coração de todo aquele que se arrepende e se ver diante de Deus que está errado. Não tem, amados, como tentar mudar isso. Se tentar mudar a palavra de Deus, vai cair sobre aquele que está pregando, está ensinando o contrário. Deus não muda. E Ele faz isso por amor. Ele diz a Malaquias: eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Já pensou se Deus mudasse, amados? Ele deixaria de ser um Deus confiável. Eu mesmo não confiaria num Deus que muda. Mas Deus é imutável na sua palavra. Um Deus que muda não merece confiança. Deus não muda, vai ser sempre o mesmo. Misericordioso, bondoso, assaz, benigno, longânimo, sábio, mas também justo, fiel a Ele mesmo, fiel à sua palavra. Esse é o Deus digno de nós adorarmos e servirmos a Ele diariamente. E meus irmãos, aquele que sonda os nossos corações, conhece a nossa real situação. Se estamos em seu caminho ou não. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta noite, você faz isso constantemente?
Você tem esquadrinhado os seus caminhos, os seus pensamentos, as suas intenções? Você tem provado a crivo da palavra de Deus? Se é isso mesmo que Deus quer para mim, para a sua vida? Podemos estar na igreja, mas estarmos longe de Deus. Se hoje, amados, eu e você conhecemos o Senhor e por algum motivo que eu e você sabemos que aquilo não está agradando a Deus, que aquela motivação, que os meus pensamentos, se os meus caminhos que eu estou traçando para a minha vida vai cada vez mais me levar para longe dele, nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando hoje e retornarmos para Ele em humildade, em humilhação e arrependimento profundo. E finalizo dizendo o seguinte, amados: lembre-se do que Deus Ele fala na sua palavra através do profeta Miqueias. Miqueias 7,18, ele diz: quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Deus, como eu falei no início, Deus fala conosco na sua palavra, seja qual for a palavra, Deus, que Deus tenha nos dado, devemos dizer: boa palavra tua, Senhor. Os irmãos se lembram de Eli? Quando Deus chama Samuel, que Samuel nós sabemos que foi criado por Eli. E a primeira palavra que Samuel recebe da parte do Senhor era para profetizar contra Eli, que a descendência de Eli seria extirpada, porque os filhos de Eli não estavam honrando aquilo que Deus queria na vida deles. E Eli foi negligente também como um pai. E quando o Senhor disse: diga a Eli essas palavras, a primeira coisa que Deus falou com Samuel para dizer foi essas palavras a Eli: que a tua descendência vai ser cortada, teus filhos vai para a guerra, tu quando souber, tu vai cair, ter um susto tão grande, tu vai cair de costas, vai quebrar o pescoço e vai morrer. E o que foi que Eli disse, meu irmão? Sabe o que ele disse? Os irmãos sabem? Boa palavra do Senhor. E aconteceu ou não? Aconteceu. Mas ele sabia, Eli conhecia a Deus, que aquilo que Samuel estava falando ia acontecer na vida dele. E ele disse: boa palavra essa tua. Às vezes Deus fala conosco, amados, de tantas formas. Não vai acontecer isso na minha vida de jeito nenhum, não. Deus, antes de trazer juízo, Deus traz o quê? A sua palavra. Ele avisa. Deus já tinha levantado um profeta para alertar Eli: teus filhos estão fazendo coisas que não são dignas. Mas eu já falei com eles. E eles assim, foi? Já está avisado. Quando Deus chama Samuel para ser o grande profeta, depois o grande sacerdote também. A primeira palavra de Samuel, que foi criado com ele, ensinado por Eli, foi essa palavra:
E Eli sabia que a palavra não ia voltar atrás. E ele chama de boa palavra. Então, amados, finalizo mais uma vez dizendo o seguinte: Jeremias nos ensina que a nossa queixa não deve ser contra Deus, mas contra os nossos pecados. O caminho é examinar os nossos caminhos, provar os nossos caminhos. Se estiver algo errado, retornarmos ao Senhor. E aqui uma palavra para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Pare de reclamar das circunstâncias. Faça um exame espiritual na sua vida. Se há pecados, se há coisas que não agrada a Deus, reconheça esses pecados e volte-se para o Senhor de todo o coração. Eu estou me incluindo aqui também, meus irmãos. Quem se volta para o Senhor descobre que, mesmo entre ruínas, sempre há esperança de reconstrução na sua vida. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra do nosso Deus para as nossas vidas nesta noite. Sonda-me, ó Deus. E Deus diz: esquadrinhe os seus caminhos, prove os seus caminhos para ver como é que está. Se tiver alguma falta, volte-se para mim em arrependimento, em humildade, em humilhação, que eu vos recebo de volta. E vocês serão instrumentos nas minhas mãos. Salmo 139. Lembrei-me agora que é um salmo que fala da onisciência, da onipresença de Deus, do poder de Deus. O salmista, que é Davi, ele lá no final, ele diz o seguinte, olha, Salmo 139, versículo 23 e o 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E como é que Deus, amados, vai fazer com que nós venhamos conhecer se os nossos pensamentos, se os nossos caminhos estão em caminhos errados? É através da sua palavra. Deus continua falando com a igreja através da sua palavra. Deus nunca vai deixar de falar para a sua igreja. Deus vai sempre levantar homens para falar a palavra de Deus, para alertar o povo de Deus, para corrigir o povo de Deus, para estimular o povo de Deus, para trazer esperança para o povo de Deus e tantas outras coisas. Deus nunca vai deixar a sua palavra ficar muda para o seu povo. Porque Deus é Deus e nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Então, amados, Deus continue a usar de misericórdia, a usar de graça, que é graça de Deus. Deus, quando fala conosco por intermédio da sua palavra, seja nas nossas devocionais, seja nos nossos estudos bíblicos em casa que fazemos, seja na igreja quando ouvimos uma mensagem, ou um estudo da palavra de Deus, é Deus falando conosco. E levemos a sério aquilo que Deus fala conosco por intermédio da sua palavra. Deus amados, continue nos abençoando e nos fortalecendo para a glória do seu nome.